Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é sobre os padrinhos e madrinhas de casamento, o que presentear. Eu sou a Bia da Dona Melia, que a gente trabalha com papelaria e identidade visual totalmente exclusivos e também a parte de padrinhos, e quero te mostrar um pouquinho mais desse universo dos padrinhos e madrinhas de casamento para você escolher o que encaixa melhor para você presentear os seus. Bom, gente, quando a gente fala sobre padrinhos e madrinhas de casamento, a gente tem uma infinidade de possibilidades e momentos para presentear, né? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o momento de convidar os seus padrinhos de casamento. Tem alguns casais que acabam optando por presentear os padrinhos de casamento somente no dia do casamento, e você pode pensar que todas essas opções que a gente vai dar aqui de presente, de embalagem, funcionam para esse momento também, tá? Mas a gente vê que a maioria dos noivos realmente prefere presentear os seus padrinhos de casamento e madrinhas de casamento na hora de convidá-los, assim já explica sobre as roupas e tudo mais. Então vou falar um pouquinho mais sobre esse universo maravilhoso dos presentes de padrinhos e madrinhas de casamento, para você entender o que encaixa melhor para sua proposta, para o seu casamento e para os seus amigos que vão fazer parte desse momento tão especial. Bom, gente, eu vou começar o vídeo aqui falando sobre a embalagem desses presentes, tá? Que é como você vai entregar o que vai estar dentro. E essa embalagem acaba sendo também um presente, né? Porque se for uma caixa, a pessoa vai guardar, se for uma bolsa, ela vai utilizar. Então acaba fazendo parte do presente também. Vamos começar por essa primeira etapa. Bom, vou começar falando das caixas, tá? A gente tem 4 principais tipos de caixa para você colocar os seus presentes. Lembrando que todas as caixas que são feitas na Dona Meli são feitas sob medida. Então a gente não vai, as caixas que você vai ver aqui, você não tem aquele tamanho definido, aquele tamanho pré-definido, o modelo, tá? A gente tem os tamanhos dos formatos que a gente já fez para outros clientes nossos, mas cada projeto é um projeto. E como a gente trabalha somente com exclusividade, você vai entender que o que você vai presentear é o que vai ditar o tamanho e o formato da caixa. A gente desenha o esqueleto de cada caixa, o tamanho, o formato, a altura, tudo isso você aprova antes e depois a caixa é feita sob medida, tá bom? Então, acho que você vai ver por aqui são exemplos de projetos que a gente já fez e você pode se basear, inclusive, como inspiração para o seu. Bom, gente, esses 4 tipos de caixa, eu vou começar pela caixa cartonada, que é a que mais tem saída por aqui. A caixa cartonada é a mais democrática, tá? Porque você consegue mais personalização na caixa cartonada. Então, se você tem uma estampa, se você tem uma aquarela que você quer trabalhar, você consegue trazer para a caixa cartonada. Ou se você quer uma caixa um pouco mais clean mesmo, mas quer de uma cor diferente, com um detalhe diferente, você pode trazer para a caixa cartonada também, tá? Como que é feita a caixa cartonada? Ela não é uma caixa de papel, tá? Um papel leve. A gente sabe que existem caixas no mercado que são super levinhas, né? De papel mesmo, molenga e tal. Não, isso não é caixa cartonada. Isso é caixa realmente de papel, caixa descartável. A caixa que a gente trabalha aqui é feita em cartonagem bem durinha e é um presente também para o seu convidado, porque ele vai utilizar essa caixa depois. Pode ter certeza que a sua madrinha e seu padrinho vão guardar de recordação. Então, quando você quer trabalhar com a aquarela, que se você tem uma aquarela impressa e você quer trazer ela para sua caixa, ou se você quer trabalhar com flores, ou se você quer trabalhar com uma cor específica, azul marinho, verde, marfim, enfim, qualquer cor que você queira trabalhar, você consegue trazer para cartonagem, tá? Com mais flexibilidade do que os outros materiais, as outras caixas que eu vou mostrar aqui. Então, a caixa cartonada, você consegue trazer essa estampa por fora, você consegue trabalhar com uma cor específica e um detalhe dourado na tampa. Você consegue trabalhar com fecho em fita ou fecho em imã, e os berços internos, assim como todas as outras que eu vou falar, eles são removíveis, tá? Isso é muito importante de falar, porque tem muitas também caixas no mercado que não são com berços removíveis. Quando não tem o berço removível, acaba que o padrinho, a madrinha, fica sem flexibilidade para utilizar aquela caixa depois, né? Quando ele é colado ali. Quando você tem um berço removível, você consegue entregar tudo organizadinho e depois que o padrinho e a madrinha recebem, eles podem tirar aquele berço, jogar fora e utilizar a caixa ali por inteiro da forma que eles acharem melhor. Então a caixa cartonada tem essa flexibilidade de trazer elementos da sua identidade visual, tá? Você consegue personalizar ela dentro com uma mensagem especial, então você pode colocar a mensagem convidando para ser padrinho e madrinha, tanto na parte interna da tampa quanto numa lâmina separada, ou você pode compor também com o manual dos padrinhos, que a gente trabalha com o manual sanfonado ou o manual em cards, tá? Então o manual, ele pode entrar em qualquer um desses tipos de embalagem que eu vou falar aqui, e a caixa cartonada tem essa flexibilidade de trazer a sua identidade visual. O segundo tipo de caixa aí já encaixa também já para o terceiro, que é a caixa de madeira, tá? Sendo que a caixa de madeira é o segundo tipo e o terceiro tipo é a caixa de madeira, base de madeira e tampa de acrílico. Como que funciona a caixa de madeira? Ela é toda em MDF, feita sob medida também, forrada em linho.
tá? Então, quando ela é toda de madeira, ela tem a tampa que abre também é de madeira, então não tem a transparência em cima. E você consegue trabalhar, se você quiser trabalhar com a inicial dos seus padrinhos, com algum detalhe do seu monograma, você consegue bordar tanto pela parte de fora quanto pela parte de dentro, tá? E essa caixa ela é toda em MDF, forrada em linho e também personalizada de acordo com o que você vai colocar dentro da caixa. Então, tanto essa caixa de madeira, seja tampa de acrílico ou tampa de madeira, quanto a cartonada, elas acomodam super bem qualquer tipo de presente, tá? Pode ser uma garrafa de vinho, que é mais pesada, pode ser uma garrafa de Baby Chandon, que é mais leve, necessaire, qualquer outro tipo de item que você vá pensar para colocar dentro da caixa, funciona super bem em todas essas caixas que a gente vai falar aqui, tá bom? Bom, então a caixa de madeira forrada em linho acaba que ela puxa um pouco mais para casamentos mais tradicionais, mais clássicos, mais sóbrios, mais elegantes, tá? O investimento nela também é bem mais alto que a caixa cartonada e ela acaba ficando numa linha mais elegante, mais classuda do que a caixa cartonada. A cartonada já puxa um pouquinho mais pro despojado, onde você consegue trazer um pouco mais de cor nela, tá bom? Você também consegue incorporar a caixa de madeira com uma mensagem sobreposta aos presentes, você consegue colocar o manual, seja de card ou de sanfona por cima dos itens, e você consegue personalizar ela do tamanho que você quiser, tá? Então acaba que a caixa de madeira tem um investimento um pouco mais alto, o berço também é removível, mas acaba que realmente tem uma outra pegada visual diferente da caixa cartonada. E aí já o terceiro tipo de caixa, que vai ser a caixa base de madeira e tampa de acrílico, é um meio termo, tá? Então se você quer uma caixa que é um pouco mais classuda, um pouco mais elegante, que o investimento é mais alto, mas você não quer que ela seja toda de madeira, você pode trabalhar com a tampa de acrílico, que dá essa leveza. A tampa de acrílico ela é como se fosse uma cúpula, tá? Você consegue personalizar essa tampa com um adesivo com o nome ou inicial dos seus padrinhos e madrinhas, e o fechamento dela pode ser com uma linhazinha, um cordão encerado, e o convidado, quando ele recebe, o padrinho e a madrinha, quando recebe essa caixa, já vê todos os presentes, porque a tampa é transparente, tá? Então, se a sua intenção é que ele não veja, opta pela cartonada ou pela de madeira. Se é que ele veja, opta pela tampa de acrílico. Então, essa caixa com base de madeira e tampa de acrílico é um meio termo da cartonada e a de madeira. Super funciona para casamentos mais modernos, até casamentos mais tradicionais também, mas acaba que ela dá uma despojada por conta do acrílico da cúpula, tá bom? E o quarto tipo de caixa que a gente vai falar é a caixa queridinha dos últimos tempos, a caixa de bambu. Essa encaixa um pouco melhor para casamentos que são mais integrados à natureza, na praia. Não encaixa tanto se o seu casamento é muito tradicional, tá bom? Se ele é muito tradicional, eu não vou te indicar uma caixa crua como a de bambu. Eu vou te indicar uma caixa que seja forrada em linho, que fique realmente mais classuda, tá? A caixa de bambu é muito linda. Ela tem a tampa por fora, ela tem acabamento em palhinha, por isso que eu falo que ela remete a uma coisa um pouco mais rústica, mais praia. Fica lindíssima e também tem os berços de dentro removíveis, sendo que esses berços, sim, eles são forrados em linho. Então, quando a pessoa abre, ela consegue ver os itens organizadinhos ali dentro e tirar esse berço para depois utilizar a caixa como ela preferir, tá bom? No caso dessa caixa de bambu, você não tem a opção de personalizar com nome, inicial ou estampa, nada disso por fora. Ela é a caixa de bambu crua e aí você consegue colocar alguma coisa personalizada no próprio manual que pode ir dentro dessa caixa, tá bom? Um item bônus que a gente tem aqui de como você pode presentear os seus padrinhos e madrinhas seria colocar os presentes dentro de uma eco bag. Então, se vocês são um casal mais ecológicos, não querem investir numa caixa, acham que os padrinhos e madrinhas não vão realmente utilizar essa caixa e tudo mais, você pode optar pela eco bag, e a eco bag ela pode ser personalizada com a sua identidade visual. Lembrando que é claro que ela é um pouco mais restrita com relação ao que você vai colocar dentro. Então, se tem muita coisa para colocar dentro, vai ficar muito cheio, não vai ficar muito legal. Mas se são menos itens, é uma coisa um pouco menorzinha, você consegue colocar na eco bag e consegue personalizar a estética dela super de boa. E agora sobre a parte mais importante, que é a parte do miolo, a parte dos presentes. Eu separei aqui os principais presentes, os que tem mais saída, tá? Lembrando que sempre tem outras opções. Então, se você viu alguma coisa que você gostou, alguma referência, busca a gente para entender se a gente consegue produzir. Se você tem alguma coisa que você quer presentear, ou porque você comprou, ou porque você vai fazer, não tem problema nenhum. A gente consegue trabalhar das duas formas aqui na Dona Meli. Tanto você trazendo o interno, e aí a gente vai fazer essa embalagem de acordo com esse interno, quanto a gente fornecendo o presente também. Bom, gente, então vamos começar pelos presentes que tem mais saída. Se você vai ter um casamento na praia,
ou um Destination Wedding, tem alguns presentes que fazem muito sentido você trazer. O primeiro que eu vou falar sobre casamentos na praia é o panô ou a canga, tá? O lenço mesmo de praia. Tenho certeza que as suas madrinhas vão ficar encantadas em receber um panô que elas vão poder utilizar tanto durante o seu casamento quanto depois. Então, o nosso panô, ele é um panô feito em tecido de toque de seda, lindíssimo. Ele tem 1 metro por 1,40 m, então é de um tamanho maravilhoso para você amarrar de diversas formas. E ele faz parte tanto trazendo a sua identidade visual, tá? Quanto vai fazer parte depois da vida da tua madrinha, que ela vai utilizar esse panô toda vez que ela for na piscina, na praia. Então é um presentão para Destination Wedding, para casamentos que acontecem no Rio, ou casamentos que vão acontecer em Búzios, na praia. Super, super, super encaixa e é um dos que mais tem saída por aqui. Um outro presente que faz muito sentido para quando tem um Destination Wedding, alguma coisa assim, é a tag de mala e o porta-passaporte. O porta-passaporte e a tag de mala, normalmente eles são dados como um conjunto, né? São dados juntos, então ele funciona tanto para as madrinhas quanto para os padrinhos. Você consegue escolher a cor do couro, personalizar com a inicial do presenteado, e aí você vai ter um presente que você vai estar dando para aquele momento do seu casamento, mas que também vai funcionar para depois ele utilizar em diversos momentos da vida dele. Toda vez que ele for viajar, que ela for viajar, ela vai lembrar daquele presente de casamento, daquele presente de padrinho e madrinha que você deu. Outro item muito especial que tem muita saída aqui, que faz muito sentido, principalmente se você vai se arrumar com as suas madrinhas, é o hobby, tá? O hobby personalizado. Você pode personalizar com a sua identidade visual, com aquarela, você pode personalizar ele liso, sendo somente de uma cor específica, com o bordado do nome delas. Então, se você vai se arrumar com as suas madrinhas, se você vai ter esse momento do making off, é muito legal que você tenha esse hobby conectado com a sua identidade visual, para que todas elas participem desse momento das fotos e tudo com você, e pode ter certeza que esse hobby vai ser utilizado depois. Então o hobby também é um presente muito especial que tem bastante saída por aqui. Gente, vocês podem reparar que a gente sempre dá dicas de presentes úteis, tá? A gente sempre fala isso aqui, não adianta você pensar num presente que não vai ser útil, que não vai marcar aquele momento. Presente tem que ser útil, principalmente de padrinho e madrinha, porque normalmente essas pessoas, elas não são padrinhos e madrinhas uma vez só na vida. Elas são de vários casamentos, então pensa que ela vai receber vários presentes diferentes, e tenha certeza que o que mais vai marcar são os presentes úteis e personalizados. Então você vai ver que todas as opções que a gente trouxe aqui são de presentes úteis e personalizados para marcar realmente aquele momento tão especial na vida de vocês. Já sabe, se você está gostando desse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Um outro presente muito útil, muito legal e unissex, funciona tanto para padrinho quanto madrinha, são as necessaires. E aí a gente tem infinitas possibilidades. Necessaire box, necessaire slim, necessaire só para maquiagem, triangular. Enfim, tem muitas opções de necessaire. A gente trabalha com as necessaires em couro, então elas são necessaires que vão durar a vida inteira. Você pode adicionar o detalhe da inicial bordado ou em hot stamping, você pode ter um tassel, uma franjinha em tecido ou no próprio couro. E tem a infinidade de possibilidades de cores para você trabalhar com as necessaires. Então, além de ser um presente super útil, tanto masculino quanto feminino, você vai marcar aquela pessoa porque você vai estar dando um presente também personalizado. E pode ter certeza que toda vez que ela for viajar, que ele for viajar, vai lembrar desse momento especial e fica lindo para compor com presente de padrinho e de madrinha. Por último, eu guardei 3 presentes para falar para vocês. O primeiro deles é a vela. A vela aromática, ela entra para complementar com os outros presentes e é um presente muito especial porque você traz um pouco de sensação, né, da sensação do aroma para aquele momento. Então você pode trabalhar com a vela aromática tanto para as mulheres quanto para os homens para complementar a caixa. Ah, escolhi 2 presentes e quero um terceiro para complementar. Escolhi um e quero um segundo para complementar. Pode apostar na vela aromática, as pessoas adoram, depois elas levam, elas utilizam em casa e lembram daquele momento. Então é um presente super especial para complementar com os outros, e pode ter certeza que os seus padrinhos e madrinhas vão adorar. E o segundo e terceiro presente que eu guardei aqui para o final foram o cantil e a porcelana. Esses são presentes que o cantil normalmente vai para os padrinhos e a porcelana normalmente vai para as madrinhas, e são presentes que fazem muito sucesso por aqui. Também podem entrar como presente principal ou presente secundário, fica a critério de vocês. O cantil, é importante você pensar se os seus padrinhos consomem bebida alcoólica, tá? Normalmente quem dá o cantil dá junto de uma bebida alcoólica, um mini whisky, alguma coisa assim. Então é importante você entender da sua lista de padrinhos se faz sentido você presentear com alguma coisa que esteja conectada à bebida alcoólica, se aquela pessoa bebe, se ela tem esse hábito e se faz sentido nesse momento, tá bom?
Lembrando que o cantil, ele pode ser personalizado com as iniciais dos padrinhos, então fica também um presente pra vida, super lindo, que a pessoa vai guardar e vai utilizar bastante. E a porcelana é uma coisa que é completamente democrática, não tem como alguém não gostar. Porque mesmo que a pessoa utilize só um brinquinho, um detalhezinho, ela vai utilizar. Se ela não utilizar nenhum tipo de joia, bijuteria, ela pode utilizar numa mesa de escritório para colocar clipes. Enfim, a porcelana ela é extremamente democrática, lindíssima. Você consegue trabalhar com um pratinho de porcelana que você pode personalizar com a sua identidade visual, somente com a inicial da madrinha, com detalhes em ouro ou em prata. Então tem muitas opções para você explorar com a porcelana e pode ter certeza que é um presente que elas vão guardar com muito amor e vão utilizar bastante. Experiência própria, eu já presenteei, já ganhei, uso muito e todo mundo, assim, acho que o presente mais democrático que tem é a porcelana de joia do dia. Então vale muito a pena você pensar nesse presente como um presente principal ou secundário para as suas madrinhas. Bom, gente, acho que é isso. A gente separou essas principais opções de presentes de padrinhos e madrinhas para você conseguir entender melhor o que encaixa. É sempre muito importante eu ressaltar que a nossa lista de itens, o nosso catálogo, ele tá sempre aumentando, então tem muita coisa que eu acabei não mencionando aqui porque esses são realmente os principais, mas você consegue sempre entender o que encaixa melhor no seu, nesse momento, no seu casamento, né? Para o seu time de padrinhos e madrinhas, o que encaixa melhor como presente, se você quer comprar alguma coisa, fazer alguma coisa e fazer só a embalagem, se você quer fazer tudo com a gente. Isso é muito importante você entender o estilo do seu casamento e o estilo dos seus amigos também, para você conseguir dar um presente que seja útil e que seja personalizado para eles nesse momento tão especial. Se você quiser ter acesso ao nosso catálogo, você vai ver que aqui na descrição do vídeo tem todos os nossos contatos, você pode fazer contato com a gente para receber, ver mais informações, mais fotos, pedir mais informações pra gente. É sempre muito especial pensar nesse momento de presentear os padrinhos e madrinhas, de convidar eles para serem padrinhos e madrinhas, lembrando que esse momento de presentear e convidar, ele deve ser pensado com antecedência. A gente sempre indica que os presentes, esse convite, né, de padrinhos e madrinhas seja entregue com pelo menos 6 a 8 meses de antecedência do seu casamento. Então, para você pensar em distribuir esses presentes ali com 6 meses antes do seu casamento, você precisa de pelo menos mais uns 5 antes, 4 a 5 meses antes disso, para conseguir planejar e mandar produzir tudo com calma. Então, o prazo é uma coisa muito importante de você pensar com calma, com carinho. Se o seu casamento é daqui a 10, 12 meses, você já pode fazer contato com a gente e já entender o que funciona, começar a fazer orçamento e começar a planejar toda essa parte com o carinho que essa parte merece. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa o like aqui para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo!